Olá, eu sou a Cláudia e resolvi vir aqui hoje falar-vos sobre emoções em tempos de pandemia. Há dias eu estive a ouvir um podcast de uma autora de quem gosto muito, que é a Brené Brown, e ela falava sobre a vulnerabilidade quando acontece algo de novo na nossa vida. Então, o que é vulnerabilidade? Ela define vulnerabilidade como a mistura entre a incerteza, risco e exposição emocional. E ela fala também da pandemia como algo que nos coloca nessa situação de vulnerabilidade e eu resolvi vir aqui falar sobre isso também. Mesmo quando é algo de positivo, a novidade na nossa vida pode, após o entusiasmo inicial, levar-nos a sentir resistência e desconforto. E, no entanto, não é a evitar ou a fugir ou a tentar acelerar o processo que nós resolvemos o problema, se é que queremos aquilo que a novidade nos traz, ou seja, uma nova habilidade ou simplesmente ultrapassar um momento difícil, como é, por exemplo, o que estamos a passar neste momento. Quando estamos a fazer algo de novo, quando estamos a aprender algo, quando estamos a passar por uma situação pela primeira vez, como é neste caso a pandemia, é normal sentirmos várias emoções que podem ser menos agradáveis. É também normal sentir que somos incompetentes para lidar com a situação. Então, a Brené Brown ensina-nos uma estratégia que pode ajudar e muito a lidar com este tipo de situações. Quando nós fazemos algo pela primeira vez ou experienciamos algo pela primeira vez, é normal sentir medo e há às vezes a tendência de deixar de experimentar coisas novas precisamente para fugir a esse tipo de emoções. No entanto, todos sabemos que quando nós fazemos só coisas que já conhecemos, coisas que já fazemos bem, coisas conhecidas, acabamos por estagnar e a nossa vida também se torna mais desinteressante, não é? E quanto mais dispostos estamos a viver esse desconforto e a aceitá-lo, mais dispostos estaremos também a experimentar outras coisas novas. Então, quando nós aceitamos que experimentar coisas novas não se torna cada vez mais confortável, não, o desconforto é sempre igual ou é sempre diferente, mas existe sempre desconforto, então nós aprendemos também a lidar com esse desconforto, a aceitá-lo e a normalizá-lo. E é positivo sabermos sobre nós próprios que somos capazes de passar por experiências de vulnerabilidade e mesmo assim aceitar o desconforto sem desistir, porque sabemos que no final vamos adquirir novas competências e novas informações, dependendo daquilo que a novidade nos vai trazer. Então, a Brené Brown, como eu estava a dizer, fala-nos numa estratégia para lidar com o desconforto da novidade. Antes de mais, é muito importante que nós simplesmente verbalizemos aquilo que está a acontecer e aquilo que estamos a sentir, porque isso vai trazer-nos distanciamento e ao distanciarmos-nos é como se deixássemos de estar mergulhados dentro de todas aquelas emoções e conseguíssemos ver melhor aquilo que está a acontecer. O primeiro passo, depois de verbalizarmos o que está a acontecer e o que estamos a sentir, é normalizar. Normalizar significa tornar consciente, trazer à consciência que é normal que eu esteja a sentir estas emoções nesta situação, porque é uma situação nova, é uma situação na qual eu não tenho experiência, não tenho referências, portanto é normal. O segundo passo é perspectivar, depois já vou dar um exemplo. Aliás, já vou relacionar com a situação da pandemia. Perspectivar significa perceber, em termos de tempo, que aquilo que eu estou a viver neste momento é temporário, é sempre temporário. Este contexto, estas dificuldades que eu possa estar a sentir, estas emoções que eu estou a sentir, não dizem nada sobre mim em geral, sobre a minha vida, são apenas, cingem-se a este contexto. E o terceiro e último passo é verificar expectativas, verificar se as expectativas que eu tenho relativamente a mim própria e relativamente à situação que estou a viver são reais. Ou seja, eu não posso fazer muito bem ou lidar muito bem com uma situação que é nova
para mim, ou pelo menos isso não é muito realista. Pode acontecer, mas também pode ser que não aconteça. E então ajuda a verificar se as expectativas que eu tenho relativamente a tudo isto se são realistas ou não. Porque as coisas exigem mais tempo, exigem mais esforço do que às vezes eu estou à espera e isso não significa que eu devo desistir. Então, vamos relacionar tudo isto com a pandemia. Vamos primeiro, como eu estava a dizer, vamos narrar o que está a acontecer, vamos verbalizar. Então, o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que o mundo mudou. Agora já passaram alguns meses, eu já estou na semana 12, já estou há 12 semanas em casa, portanto isto seria impensável até há pouco tempo atrás, não é? O mundo mudou de repente, conseguimos fazer coisas de repente que nunca imaginaríamos que íamos fazer ou viver. Temos que estar em contacto com as nossas pessoas, com a nossa família, com os nossos amigos, através de um ecrã. É novo e é pouco natural para nós humanos, não é? Estarmos em contacto só, este do distanciamento social, nós somos animais sociais, portanto, o andar de máscara, o confinamento e o desconfinamento, palavras novas que entraram na nossa vida e que nós tivemos que aceitar e viver. A telescola, o teletrabalho, é tudo novo. Então, descrevi a situação. Depois, posso estar a sentir um conjunto de emoções. Eu vou aqui enumerar algumas, pode ser que se identifiquem com algumas, ou com todas, ou com nenhumas. Acrescentem aquelas que vocês sentiram ou sentem. Por exemplo, nervosismo, tensão, confusão, insegurança, vergonha, medo, desconforto, incerteza, alterações de humor, euforia até, irritação, frustração, desespero, descompensação, tristeza. Tudo isto são sensações que ou eu própria, ou as pessoas que me rodeiam, ou clientes meus que falaram comigo, me disseram que estavam a sentir. Desorientação. Ora, então o que é que eu vou fazer com tudo isto? Passo 1, lembram-se, era normalizar. Então eu vou não só ao nível conceptual, ok, mas sim ao nível prático da minha experiência, perceber que é normal sentir o que eu estou a sentir, ou seja, se eu estiver a sentir medo, é normal eu estar a sentir medo porque isto é novo para mim. Se eu estiver a sentir insegurança, a mesma coisa, confusão, desorientação, é normal. É normal eu estar a sentir isto. É normal eu não ter tudo controlado quando estou a viver uma situação nova e assustadora. Depois, o segundo passo é perspectivar. Neste caso da pandemia, nós não sabemos de facto quando e como é que tudo isto vai passar. No entanto, sabemos que tudo passa e que um dia vai passar. Portanto, vamos contextualizar, fazer limites, balizar a situação. O terceiro passo é então verificar as expectativas e o que é que isto significa? Pode significar ter mais paciência comigo própria, ter mais paciência com os que me rodeiam, aceitar que não estou sempre bem e os outros também não estão sempre bem, que existem estas oscilações de humor, que não conseguimos fazer tudo e lidar lindamente com todas as situações. Por exemplo, esta nova situação que todos nós vivemos, ou que muitos de nós viveram, todos os pais e mães viveram, de estar em casa com as crianças, ter que trabalhar ao mesmo tempo que lidamos com as 1000 plataformas da escola e os trabalhos que eles têm para fazer, etc. Ao mesmo tempo, as expectativas irrealistas que eu vi muitas pessoas terem, e que eu própria também tive, de finalmente vou ter tempo para ler, vou ler imenso, vou fazer imensas coisas interessantes, vou tirar cursos online, enfim, verificar as expectativas. É fácil ter expectativas demasiado altas e ter expectativas demasiado altas em relação a algo significa estar a programar a frustração. E também nos leva muitas vezes a criticar
algo que vemos fazer e que achamos que é super fácil, não é? Quem não ouviu já falar de pessoas que criticam, por exemplo, agora os professores da telescola, ou pessoas que não têm filhos e que criticam pessoas que têm e a educação. O meu filho jamais faria isto, não é? Portanto, os melhores pais são aqueles que não têm filhos. Outra coisa muito importante é ensinar estas estratégias às crianças e aos adolescentes. É muito importante que eles percebam que é normal estarem a sentir o que sentem. É muito importante nós validarmos as emoções das crianças. É muito importante valorizar o que eles estão a sentir. Desvalorizar as emoções de alguém não a torna mais empática. Principalmente com as crianças, validar as emoções, ajudar a perspectivar. As crianças têm pouca experiência, podemos ajudar a perspectivar com coisas que eles próprios já viveram, que ultrapassaram e que acharam difícil, para perceberem que muitas coisas são difíceis antes de se tornarem fáceis. Quando eles aprenderam a escrever, quando eles aprenderam, por exemplo, a tocar um instrumento musical, ao início é sempre mais difícil. Finalmente, partilhar esta ideia de que as expectativas que temos às vezes são irrealistas, que as coisas demoram mais tempo, são mais difíceis, surgem complicações e que não vale a pena ter demasiadas expectativas relativamente àquilo que nós não conhecemos. Esta estratégia ajuda-nos a criar resiliência, a desenvolver a capacidade de criar soluções e de assumir a responsabilidade. O nosso cérebro precisa de uma explicação e quando nós passamos por estes passos e damos algum sentido àquilo que está a acontecer, isso pode acalmar-nos e pode ajudar-nos e tornar-nos, como eu disse, mais resilientes. Espero que vos tenha feito sentido. Voltarei em breve para falar sobre outros temas que eu acho interessantes. Espero que sejam para vocês também. Até breve!